Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez aqui com vocês, Diácono Carlos Sampaio, diretamente do canal Livre Gospel. Mais uma vez com a nossa escola bíblica dominical, a EBD do canal Livre Gospel. Aproveite, clique nesse botão vermelho abaixo do vídeo, inscreva-se no canal, aperte o sininho, clique também sobre o sininho e receba as nossas notificações. Contamos com seu apoio para o crescimento deste canal e tudo para a honra e a glória do nome de Jesus. Dando continuidade à lição que vai ser ministrada no domingo, é a lição número 6 da nossa revista, né? Revista da Escola Bíblica Dominical, que é a revista que a Igreja Assembleia de Deus ela utiliza para o ensino da palavra na escola dominical. E a lição de hoje é a condição dos gentios sem Deus. Uma lição muito importante, muito interessante, que precisamos compreender muito bem toda esta situação, toda esta condição. A foto da capa, não sei se todos já viram aqui, né? Faço questão de mostrar. É uma capa onde mostra que a pessoa está de cabeça baixa, né? Como que está sendo uma condição muito difícil, uma situação muito difícil. E tem aqui um ombro amigo, né? Um ombro amigo, consolando ele, né? Mostrando para ele que tenha calma, ainda há uma saída para você, uma solução. É uma foto muito sugestiva para o tema que nós vamos falar. A condição do gentio sem Deus, a lição número 6, do dia 10 de maio de 2020, que tem como texto áureo: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Efésios capítulo 2, versículo 11. A verdade prática: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. A leitura bíblica que vai ser feita em classe, nós vamos aqui ler também, está em Romanos capítulo 2, versículo 11 e 12, Efésios capítulo 2, versículo 11 e 12, e Romanos capítulo 4, versículo 12 a 14. Vamos começar a ler. Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Vamos para Romanos capítulo 4, versículo 12. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Então vamos continuar, e quero que os meus irmãos e amigos que estão me assistindo pelo canal Livre Gospel, que o objetivo dessa lição, o objetivo geral dela, é que você compreenda o modo
como os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E isso inclui nós. Nós somos gentios. Nós não somos judeus. Não somos Israel fisicamente falando, né? Somos o Israel espiritual, mas Israel fisicamente falando não somos. Somos considerados gentios, né? E precisamos também, dentro desses objetivos, é bom que vocês fiquem atentos para que vocês possam compreender, né? Que precisamos entender o significado espiritual da circuncisão e da incircuncisão, tá? Precisamos também saber detalhadamente e conhecer detalhadamente a condição dos gentios. Qual era a condição dos gentios sem Deus e sem Cristo? Que era o nosso caso, quando nós não conhecíamos a Deus nem a Jesus Cristo. E devemos ter consciência de que a condição que os gentios viviam antes de conhecer a Cristo os estavam levando para a perdição eterna. Então esse é o objetivo que nós precisamos aqui, depois do término dessa lição, precisamos entender isso aí, completamente, tá? Então, na introdução aqui, podemos já começar deixando bem claro que nós, gentios, né, vou dizer nós, não fazíamos parte da promessa e não tínhamos parte com a promessa de Abraão. Não éramos herdeiros da promessa de Abraão. E a Epístola dos Efésios, o apóstolo Paulo ele fez questão de ensinar naqueles tempos a igreja de Éfeso, que também serve para nós esse ensino, para que nós pudéssemos compreender os pormenores dessa grande bênção, né, que hoje usufruímos, né? Somos filhos da promessa por meio da fé. Então, essa epístola mostra a condição da posição dos gentios, que eram incircuncisos, né? 5 condições: sem Cristo, separados de Israel, longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. 5 condições negativas, né? Então, precisamos aproveitar essa oportunidade para aprendermos, né, qual era a real situação da humanidade sem Deus. E quanto ainda a humanidade que não conhece a Deus carece, precisa da graça e de que a misericórdia divina também os alcance, aqueles que ainda não tiveram oportunidade. Então, é muito importante que nós possamos bater nessa tecla, que antes de nós sermos regenerados, né, sermos nova criatura, éramos incircuncisos, agora não somos mais, tá? Vou explicar isso lá na frente, para você entender em que sentido. Porque quando éramos incircuncisos, nós não tínhamos oportunidade de experimentar as bênçãos de Deus. Por quê? Porque estávamos sem Cristo, estávamos separados de Israel, estávamos alienados quanto à promessa, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Está lá escrito em Efésios capítulo 11, versículo 12. Então, precisamos agora entender o ponto central de todo este ensinamento, desse primeiro tópico, né? Que é que nós agora nos tornamos, no momento que nós aceitamos a Cristo como Salvador, nos tornamos imediatamente a fazermos parte da promessa, porque agora somos descendentes de Abraão e herdeiros juntamente com ele das promessas, tá? Então, primeiro vamos entender incircuncisão. Por que nós éramos chamados incircuncisos? Porque nós éramos chamados fazíamos parte da incircuncisão. Primeiro, antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os outros povos, os gentios, eles eram desprezados pelo povo judeu, pela nação judaica. Por quê? Porque eles eram identificados como incircuncisos. Aí você pode perguntar, mas, irmão Carlos, o que significa isso? Por exemplo, Deus, quando chamou Abraão e lhe fez promessas, neste processo, Deus fez um pacto com Abraão, uma aliança, tá? Então, quando ele fez um pacto, para comprovar que existia um pacto, uma aliança, Deus exigiu que Abraão
circuncidasse tanto a ele como todos de sua casa, os machos que residiam em sua casa, desde o servo, filho e tudo, né? Só os homens. O que significa a circuncisão? O que significa ser circuncidado? Para o homem, só pode ser feita no homem, lógico, né? É a remoção cirúrgica do prepúcio, do órgão sexual masculino. E isso foi prescrito lá na lei, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, versículo 10 e 11. Eu vou até ler aqui o versículo para você ter uma ideia de como isso funcionava, como foi feito. Olha aqui, olha o que Deus diz a Abraão. Tu, porém, eu vou ler a partir do versículo 9. Olha o que Deus diz a Abraão. Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Entenderam aí? Então, era um procedimento que era realizado no 8º dia, né, do nascimento de todo israelita, ou de estrangeiros comprados a dinheiro, né? Deus estipulou isso também lá em Gênesis capítulo 17, versículo 12. E quem não era circuncidado era tido como incircunciso, excluído da aliança. Ele não fazia parte da aliança. Tá? A circuncisão, então, tornou-se um sinal que distinguia o povo judeu dos demais povos, dos considerados povos gentílicos. Tá? Então, todo judeu, né, judeu mesmo, de nascença, né, ele tem o seu prepúcio circuncidado. Tá? Isso é um sinal entre Deus e os judeus. Agora também tem um significado religioso a circuncisão, que nós precisamos entender, que está no item 2 do tópico 1, que fala sobre essa questão, que a circuncisão, o significado religioso dela, é que aponta para a santificação, tá? Aponta para a santificação. E temos um texto bíblico lá em Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 5 e 6, que ele nos mostra claramente essa condição. Diz assim: agora, pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis, presta atenção, um reino sacerdotal e o povo santo. Olha aí, olha o significado aqui da santidade. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso era Deus mandando Moisés passar esta mensagem, essa doutrina para o povo de Israel. No entanto, essa questão da circuncisão, levada para o lado da santidade, era uma coisa tão séria, que isso era uma forma do sinal para o judeu compreender que, por ele ser um povo separado, ele não poderia se misturar. Ele tem que ser santo, ele tem que ser um povo separado. E naquela época, as outras nações pagãs eram mergulhadas na idolatria, na corrupção, que muitas vezes envolvia imoralidade sexual, envolvia a depravação, orgias. Então, essa circuncisão ali simbolizava que aquele povo era um povo puro, separado. Era um povo que não se misturava, era um povo escolhido, que jamais iria se envolver com esse tipo de prática, né, pecaminosa, entendeu? Então, Deus deixou esta ideia para que o povo assimilasse. Por isso que lá em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 7, se não me engano, capítulo 5, versículo 7, diz assim, preste bem atenção: como vendo isto te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Quando os fartei, então adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Quer dizer, o povo aqui estava descumprindo com a aliança, o povo estava se misturando, não estava sendo o povo puro e santo que Deus estava exigindo, conforme ele orientou a Moisés. Então, era algo tão sério, meus irmãos,
essa questão da circuncisão, os judeus, vamos dizer assim, ortodoxos, né? Aqueles judeus meio piedosos, eles levavam tão a sério que eles não admitiam que os judeus sequer comessem próximos a um gentil, a um que não era circuncidado. Isso nós vemos lá em Atos capítulo 11, versículo 3, tá? Que Pedro foi chamado a atenção, né, dos judeus, porque Pedro entrou na casa de Cornélio. E Cornélio era um incircunciso, ele não era um judeu. E foi Pedro lá explicar tudo aquilo que aconteceu para poder se conformar e saber que Deus não tinha excluído o povo gentil de suas promessas. Agora tinha condições que Deus impôs para que esse povo adentrasse e fizesse parte das promessas que ele fez a Abraão. Está lá no Atos capítulo 11. Mas vale salientar também um versículo importante, que é em Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 9, um versículo que 19, um versículo que nos chama muito a atenção, que nos dá assim mais detalhes da importância dessa santidade com relação ao pecado da imoralidade, né? O versículo 19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, olha aí, tudo relacionado à imoralidade, né? Ao sexo, ao pecado sexual, fornicação, impureza e lascívia, tudo ligado ao pecado sexual. Então era isso que Deus não queria. Deus não queria que o povo dele, né, tivesse esse tipo de comportamento. Então, o item 3 do tópico 1, vamos agora tratar do sentido real da circuncisão, que é a circuncisão que envolve os gentios, tá? Que todos os gentios têm que ter essa circuncisão, tem que passar por esse processo da circuncisão. Isso inclui não só os gentios, mas como todos aqueles que professam a fé em Cristo, né? Então, o que o apóstolo fez? O apóstolo aproveitou essa situação da circuncisão e quis, através dela, dar um ensinamento profundo para os cristãos de sua época, principalmente os gentios, que de cara eram discriminados dos cristãos, né, entre aspas, que eram judeus e que achavam que os gentios tinham que se circuncidar também. Aí Paulo, ele reconhece que os gentios sim, não faziam parte daquela circuncisão que Deus determinara através de Abraão e de seus descendentes. Mas ele, com uma ressalva, ele quis mostrar que o sinal que os judeus tinham da circuncisão era apenas físico e realizado por mãos humanas. A novidade que Paulo estava trazendo para os gentios naquele momento é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, na que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, a verdadeira circuncisão que os gentios agora têm que compreender e têm que praticar é a circuncisão do coração, aquela que vem do interior. É remover o prepúcio do coração, remover o prepúcio do coração como uma aliança entre ele e Deus, tá? Uma aliança eterna, uma aliança que ele não pode esquecer, uma aliança que passará, que ele também tem que passar para a sua posteridade, né? Então é muito, muito importante isso, muito interessante. Então, o sinal aqui não é exterior, é interior. Quer dizer, quem pertence a Deus, quem professa a fé cristã, não é a circuncisão e nem a incircuncisão. Foi isso que Paulo quis dizer, olha, acabou esse negócio de circuncisão. A verdadeira circuncisão é o que agora? É o ser uma nova criatura. Essa sim que é a nova circuncisão. Não é, em outras palavras, a circuncisão do coração, que envolve a circuncisão do coração. Então não é pelo fato, porque o indivíduo não removeu o prepúcio, né? O homem lá não removeu o prepúcio, a aliança foi quebrada. Não. Paulo quis dizer, olha, nem é a circuncisão, nem é a incircuncisão. Agora o que vale aqui é o ser uma nova criatura, uma circuncisão interior, uma aliança que provém do interior do coração humano para com Deus. É isso que Paulo quis nos ensinar, né? Então essa circuncisão que vem do coração, ela, conforme o item 4 do tópico 1, essa circuncisão que do interior do coração do homem, né, que remove o prepúcio do coração, ela estabelece a nova aliança entre o homem e Deus, tá? Por quê? Porque esse assunto foi muito debatido na época de Paulo, gerou muitas discussões, conforme está lá escrito em Gálatas capítulo 5,
versículo 2 e 3, Filipenses 2 e 3, a questão foi tão grande que em Antioquia ganhou muita dimensão, provocou muitos debates e culminou numa convocação do primeiro concílio de Jerusalém. Olha o que foi determinado para os crentes daquela época com relação àqueles judeus que queriam que os cristãos, os gentios, circuncidassem. Aí foi o que aconteceu. Houve esse concílio, né, que foi uma reunião entre os apóstolos. Olha o que foi determinado. Olha mesmo o que foi determinado. Vejam só como a coisa andou naquele momento diante dessa discussão. Olha o que é que diz aqui no versículo 1 e 2 do capítulo 15. Diz assim, ó, presta atenção. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme os de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha aí, eles estavam colocando a condição de ser salvo, a condição do cara ter que de um homem ter que se circuncidar, tá? Então, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda entre eles, resolveu que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Aí no versículo 5, 6, alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério circuncidá-los e mandá-los que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, o debate foi grande sobre isso aí, tá? Eles entraram no debate, entendeu? Então, o que aconteceu diante disto aí? Eles chegaram a uma conclusão. E a conclusão foi obtida onde? Lá no versículo 28 do capítulo 15 de Atos. Diz assim, ó, na verdade, olha o que foi ali que a conclusão que eles chegaram, os apóstolos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então, em nenhum momento eles mais determinaram que haveria essa necessidade dos gentios se circuncidarem. Então, o que acontece com isso tudo? Então, isso aqui estabeleceu-se aqui uma nova aliança. Ficou mais claro aqui que agora é uma nova aliança, que a circuncisão somos nós, que servimos a Deus, não só nós, como qualquer um, que serve a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos apenas na carne. Está lá, Filipenses, capítulo 3 e 3, diz claramente sobre isso aí, não é? Então, é muito importante que nós compreendamos isso aí, né? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em Espírito. Então, a síntese do tópico 1 diz o seguinte: os gentios não faziam parte do pacto da circuncisão e por isso estavam excluídos da aliança de Deus. Tá? Essa é a síntese. Agora vamos para o tópico 2. Preste bem atenção. Né? O tópico 2. Que fala simplesmente sobre os gentios serem considerados estranhos ao conceito da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo. Que naquele tempo, os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos conceitos da promessa. Não tinham conhecimento de nada, do que era promessa, do que era conceito, de quem era Deus, né? Não conhecia Cristo. Então, primeiro, porque eles eram considerados estranhos ao conceito da promessa. Até o momento que eles conhecessem a Cristo, eles começariam a obter algum conhecimento das promessas. Mas uma vida sem Cristo, não tinha como os gentios terem acesso às promessas. Então Paulo fez um histórico para os gentios da igreja de Éfeso memorizarem que no passado, antes dos gentios conhecerem, antes deles passarem pelo processo da regeneração, de ser uma nova criatura, como eu, você e nós estávamos mergulhados no paganismo, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade que nós tínhamos, que os gentios tinham, os gentios de Paulo, que eram contemporâneos de Paulo, tinham, eram uma religiosidade incapaz de colocá-los, de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Conforme está escrito, né, claramente lá no Evangelho segundo São João, capítulo 4,
versículo 22, que diz claramente o seguinte, vejam só, vós adorais o que não sabeis, isso era Jesus dizendo. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio de judeus. Isso era Jesus dizendo à mulher samaritana. Então, quem tinha religião naquela época, sem conhecer a Cristo, quem praticava religião, ele estava adorando um Deus aí que eles criaram da cabeça deles, mas não sabiam a quem estava adorando. Eles não tinham o mínimo de consciência. Eles não tinham consciência de que a salvação era proveniente dos judeus, era proveniente da nação judaica, da nação de Israel. Então eles precisavam, os gentios, ter este conhecimento, não é? Então, o que significa? Que por eles desconhecerem a Cristo, eles também estavam indiferentes, né, acerca das promessas de Cristo e de sua obra de redenção. Isso nós temos como confirmar lá em Hebreus capítulo 8, versículo 8 ao 10, olha o que é que diz mesmo a palavra de Deus para confirmar isto, né? Para deixar bem claro, olha só. Porque repreendendo-os lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, quer dizer, não vai ser mais aquela aliança lá do Sinai, aquela aliança de Abraão, né? Da circuncisão, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, olha aqui, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, versículo 9, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Está vendo aí? A importância de mantermos essa aliança, esta nova aliança com Cristo, com Deus, entendeu? Corremos o risco, se nós não atentarmos e não conservarmos essa aliança, e não guardarmos este pacto, corremos o risco também de sermos excluídos, assim como Deus disse aqui em sua palavra, através do profeta, né, lá em Hebreus capítulo 8 ao 10. Então, o povo, os gentios, estavam separados da comunidade de Israel, né? No versículo 12 da leitura oficial da lição, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam o quê? Excluídos, não só dos símbolos externos, como era o caso da circuncisão, que era um símbolo, né? Isso aí estava excluído mesmo por natureza. Não podiam se circuncidar porque eles não faziam parte da nação de Israel. Mas também não faziam parte de quê? Do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão, não é? Então a constatação era cruel. Era cruel. Era de que Deus não havia se revelado aos gentios. Ele se revelou ao povo judeu através de quem? De Abraão. Tá? E sua descendência. Então, nessa perspectiva, a lei, as promessas, pertenciam somente ao povo judeu. Tá? E desse modo, os gentios, que inclui a nós, a mim, a você, estávamos fora do alcance dessas bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Conforme está escrito lá em Mateus, né? Capítulo 22, Mateus, capítulo 22, versículo 32, que diz o seguinte, olha só, versículo 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Olha aí. Então os gentios estavam mortos. Estavam mortos. Eles não tinham esse conhecimento do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, espiritualmente, eles não tinham condições nenhuma de usufruir. Eles estavam verdadeiramente o quê? Alienados aos pactos da promessa. Estavam separados da comunidade de Israel, conforme o item 3 do tópico 2. Né? Os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com Israel. Esses pactos giravam em torno de quê? Da promessa messiânica, da promessa do Messias, da promessa do Salvador. Né? Então, vejam bem que lá em Atos capítulo 13, né, há um texto bíblico do 32 ao 37, que é um texto considerado até um pouco longo, porque a aula, o tempo passa rápido, né? Mas aqui diz o seguinte, olha o que é que está dizendo aqui. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção.
disse-o assim, as santas fiéis bênçãos de Davi nos darei. Porque, por isso também, em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Quer dizer, os gentios não tinham esse conhecimento da ressurreição. Eles não tinham esse conhecimento de uma esperança de vida eterna, de uma esperança de vida após a morte. Eles estavam totalmente alheios a essas promessas maravilhosas, né? Então, isso fazia o quê? Fazia essas promessas, elas estavam inseridas através de quê? Do pacto abraâmico, do pacto mosaico e do pacto davídico. Então, esses pactos eram o quê? Eram reiterações da promessa messiânica. Então, os gentios, nós que não conhecíamos a Cristo, não tínhamos noção deles e consequentemente, estávamos o quê? Alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, depois que nós conhecemos a Cristo e fomos regenerados e que nós tornamos uma nova criatura, agora é revelado o quê? A grandeza do amor divino. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, nós gentios nos tornamos o quê? A partir de então, herdeiros da maravilhosa promessa, conforme, né, em Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz claramente. Vamos ler um versículo muito significativo. Olha aqui. E se sois de Cristo, então agora sois o quê? Descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, irmãos, você, eu, nós, está em Cristo. Você é descendência de Abraão. Você é filho de Abraão também, mediante a fé. Tá? Nós fazemos agora parte das promessas que Deus prometeu a Abraão e sua descendência. Isso é um motivo de muita glória, de muita satisfação, de muita alegria. Entendeu? Se anime. Então, terminando o tópico 2, vamos para o último tópico para concluir a nossa lição de hoje. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: a antiga condição dos gentios era desoladora, como aquela foto que nós vimos no começo da transmissão, né, desta aula. Câmara cabisbaixo, capiongo, sem esperança, era desoladora. Por quê? Nós gentios estávamos naquela condição, sem Cristo, separado de Israel, separado das promessas, né? Mas, graças a Deus, nós hoje que temos a Cristo, hoje não, fomos inseridos, hoje fazemos parte dessas promessas. Hoje essas promessas que foram feitas a Abraão e toda a sua descendência, nós também vamos usufruir delas. Glória a Deus por isto. Então, o terceiro tópico e último tópico, os gentios também viviam o quê? Sem esperança e sem Deus. Paulo agora, ele passa a descrever, no contexto de Efésios, a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha, irmãos, pense numa coisa triste, é viver sem esperança. É como esse momento que nós estamos vendo agora. Muitas pessoas que não têm Cristo se desesperam, né? Ficam desanimadas, ficam com medo, entram no pânico, porque elas confiam somente no poder do dinheiro, confiam somente no homem, só confiam na medicina, tá? O Deus que a maioria delas serve é da boca para fora. É um Deus que eles só clamam na hora do socorro. É um Deus que eles não têm nenhuma relação íntima, que não buscam esse Deus diariamente. Então são pessoas que vivem assim, desprovidos de esperança. Mas para um cristão que está em comunhão com Deus, isso não pode acontecer. Né? Se ele tiver com esse sentimento, ele tem que rever a sua relação com Deus. A palavra esperança, ela nos dá uma ideia de quê? De confiança. E nas Escrituras, o seu principal uso está ligado à confiança das promessas divinas. Vejamos o que é que o Salmo 130, versículo 5 diz. Veja só, o que é que o Salmo diz? O Salmo 130, versículo 5. Olha o que é que ele diz aqui, ó. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A palavra do Senhor, meu irmão, nunca volta vazia. A palavra do Senhor, ela se cumpre. A palavra do Senhor, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, podemos aqui afirmar que nós gentios, antes de conhecermos a Cristo, eram desprovidos dessa esperança por causa de quê? Do mundo, do secularismo que nós vivíamos, né? Nós éramos totalmente voltados às coisas do mundo. Os conceitos que nós tínhamos eram totalmente mundanos, baseados numa filosofia mundana, tá? E naquela época de Paulo,
Os gentios, eles tinham como base do seu pensamento a filosofia grega. A filosofia grega, ela descartava totalmente a possibilidade de uma vida além túmulo. Eles não tinham essa esperança. E, consequentemente, as pessoas viviam nessa busca constante e não encontravam, porque estavam no caminho errado. Então, além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa. Chamaram até de Paulo de paroleiro, né? Porque Paulo foi tentar explicar para eles, através de uma grande mensagem que Paulo deu ali em Atenas, no Areópago de Atenas, né? E eles chamaram Paulo de paroleiro, porque achavam aquela mensagem de Paulo muito estranha, porque eles não tinham essa esperança de vida eterna. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Não podemos ignorar as promessas, irmãos, como cristãos, como gentios, não podemos ignorar. Precisamos conhecer das promessas que Deus tem reservado para nós e precisamos sustentar essa esperança, porque a esperança, irmão, é a âncora da alma. Os gentios, desprovidos da esperança, padeciam de medo, de incerteza. Isso não pode acontecer, porque a falta de esperança, o que é que ela faz? Ela nos tira a paz, tá? E quando nós perdemos a paz, sabe o que acontece? É uma revelação clara da ausência de Deus. Por isso Jesus disse, eu vos dou a paz. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do mundo é passageira, é efêmera. Mas a paz que o Senhor Jesus nos dá, a paz que Deus nos dá, ela é perene, é permanente. Então os gentios, além de serem desprovidos de esperança, eles viviam sem Deus no mundo. A expressão sem Deus aqui não significava que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Sim, eles acreditavam. Eles eram politeístas, idólatras. Vejamos aqui, vamos fazer uma recapitulação das nossas vidas. Muitos de nós aqui adorávamos imagens. Muitos de nós aqui seguimos a adoração a ídolos, né? Entendeu? Acreditávamos em Maria como intermediária. Acreditávamos em santos aí como intermediários para resolver os nossos problemas espirituais e pessoais, né? Então éramos totalmente cegos espiritualmente, acreditávamos em coisas absurdas, cheio de misticismo, né? Superstição. Então, aqueles homens daquela época de Paulo também tinham esse mesmo sentimento, o sentimento em que eles acreditavam em coisas totalmente absurdas, entendeu? E praticavam religiosidade totalmente contrária daquilo que Deus tinha de revelar para eles, entendeu? Quer dizer, a revelação que os apóstolos estavam dando para o povo gentil naquela época, ia na contramão da religiosidade deles. Isso realmente foi um choque para eles, né? Então o que acontece? Eles eram idólatras, acreditavam em vários deuses, eram politeístas. Então, eles viviam mergulhados no paganismo, estavam alienados daquele Deus que havia se revelado a Abraão e a sua descendência, e consequentemente a Israel, que veio através de Cristo até nós, através dos apóstolos, dos mensageiros do Senhor. Então, isso significa dizer, irmãos, que as nossas vidas, antes de conhecer a Cristo, é a vida daqueles homens que foram contemporâneos dos apóstolos, né? Os gentios, eram regidas pela falsa ideia dos ensinamentos das divindades pagãs. Vou dar um exemplo, o povo egípcio. Quantos deuses eles não tinham? E Deus fez questão de confrontar, através de Moisés e Arão, os deuses do Egito. Aquelas pragas ali foi para confrontar cada divindade que os egípcios acreditavam. Eles tinham deuses para a água, tinham deuses para a terra, para o fogo, para o ar. Era Deus para tudo que existia no mundo. Entendeu? Deus do vento, eles acreditavam. Tá? O Deus da alma, o Deus da cabeça, o Deus do pé. Tinha Deus para todo tipo de prática, entendeu? De idolatria, de adoração. Tá? Eles eram totalmente alheios às verdades. Então o que acontece? A vida dos gentios era uma vida perdida, eles estavam caminhando realmente para o inferno, né? Eram pessoas escravizadas que viviam em densas trevas espirituais, né? O que acontece? Aqui, Paulo, dentro desse contexto, ele mostra o quadro calamitoso, né? Calamitoso que os gentios viviam. Mas graças a Deus, felizmente, este quadro dos gentios foi alterado, o nosso quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Está lá, escrito em João, capítulo 17, versículo 3. Olha o que é que diz. O que é que diz sobre a questão da vida eterna? Se alguém quer ter a vida eterna, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, né, que ainda está vamos dizer assim, com muita dúvida, está ainda, vamos dizer assim, questionando muita coisa do Evangelho,
Está aqui, o versículo diz claramente, Jesus dizendo, né? Na oração sacerdotal ali, Jesus falando aos seus discípulos, disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti somente, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, se alguém quer ter a vida eterna, só pode crer no Deus que foi revelado a Abraão, a Israel, que foi revelado a nós através dos apóstolos, que foi revelado através de Jesus Cristo aos apóstolos e esse a nós, que nos foi revelado. E hoje Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Hoje eu sinto Jesus na minha vida e eu creio que você também sente. Então, é esta relação que Deus quer ter conosco. Então, é muito importante nós termos esta convicção, tá bom? Então, o síntese do tópico 3 é: a antiga condição dos gentios era lamentável, desprovidos da esperança e sem Deus na vida, caminhavam a passos largos para a perdição e ao inferno. Então, para concluir, nós éramos o quê? Incircuncisos, né? Éramos circuncisos e ainda somos, fisicamente. Só não somos mais incircuncisos de quê? Do coração. Porque agora somos o quê? Uma nova criatura. Então, éramos circuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados, longe de Deus. Um dia, porém, o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Um dia este amor nos alcançou, circuncidou o quê? Os nossos corações. Arrancou, né? Aquilo que impedia da gente ter esta aliança com Deus, a nova aliança, a verdadeira aliança que nos garante a vida eterna. E essa circuncisão do coração fez nos aproximar de Cristo e de Israel e incluiu-nos o que? Na esperança da promessa, e nos revelou o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para todos sempre. Glória a Deus. Foi através da revelação, né? Jesus nos revelou o Pai, o Filho como seu Salvador, e Ele nos revelou o Pai, aquele que enche os nossos corações de amor, de paz, de esperança, com promessas essas que vão ser cumpridas no tempo hábil. Deus está contigo, está no controle, não te abandona, não temas. É assim. Nós hoje estamos nessa condição. Que Deus nos abençoe, Deus aplique essas palavras no seu coração e que você realmente possa viver este evangelho genuíno como ele realmente foi ensinado por Jesus Cristo a todos nós, e que nós possamos trilhar neste caminho e nunca mais sair nem para a direita, nem para a esquerda, mas somente olhando para a frente, olhando para o alvo, que é Jesus. Aproveite, aí embaixo, clique no botão vermelho, inscreva-se, clique também no sininho, para que você possa receber todas as nossas notificações, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém.